Boa tarde, alunos do oitavo ano. Estamos de volta para dar sequência ao nosso estudo de matemática. Na semana anterior, nós estudamos o comprimento de uma circunferência e o comprimento de um arco de circunferência. Na aula de hoje, vamos estudar o círculo e o setor circular. Vamos à aula. Área de um círculo. A área de um círculo de raio R é igual ao produto do quadrado da medida do raio pelo número π. Temos aqui um círculo, a sua área, que é todo esse espaço aqui de dentro, a área é todo o espaço, é igual ao número π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o raio é a distância do centro da circunferência ao seu comprimento. Então temos aqui uma distância r que chamamos de raio. E vamos lembrar que o valor aproximado de π é 3,14. Então, para sabermos a área de um círculo, basta a gente identificar o seu raio, eleva ele ao quadrado e multiplicar pelo valor de π, que é 3,14. Vamos a um exemplo. Calcular a área do círculo de raio igual a 3 cm, conforme representado a seguir. Temos uma circunferência, um círculo, que é a parte de dentro, e o raio é 3 centímetros. Vamos calcular a sua área. Qual a solução? Vamos usar nossa fórmula. A área vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Então, inicialmente, vamos substituir o nosso r, que é o raio, pelo número 3. Né? A nossa circunferência, o raio aqui é 3. Então, vamos trocar o r pelo 3. Então fica assim, ó, π vezes 3 ao quadrado. Agora vamos calcular o 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9, né? E o π vale 3,14. Então, para descobrir qual é a área do círculo, vamos multiplicar 3,14 vezes 9. E nós vamos obter 28,26. No caso aqui é centímetro, a área seria centímetros quadrados. Então, para você calcular a área de um círculo, é muito fácil. Basta identificar seu raio, elevar ele ao quadrado e multiplicar por 3,14, que é o valor de π. Agora vamos ver como encontrar a área do setor circular. Algumas partes do círculo recebem denominações especiais. Uma delas é o setor circular. O setor circular é como se fosse uma parte do círculo, né? Só um pedaço. Então, aqui temos aqui um ângulo alfa, né? Parece um azinho aqui. E esse ângulo ele delimita uma parte do nosso círculo. Então, agora queremos calcular apenas essa área, não mais do círculo inteiro. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Né? Podemos calcular a área de um setor circular. Para determinar a área de um setor circular, usamos a seguinte fórmula. Está aqui o círculo de novo, o setor circular. E temos aqui, ó, a área do setor vai ser da seguinte forma. π vezes r ao quadrado. Lembrando que isso aqui é a fórmula, né, da área total, né, que a gente viu anteriormente. Ó. π vezes r ao quadrado vezes o ângulo alfa. Aqui vai ser o número, esse ângulo, dividido por 360 graus. Então, usando essa fórmula, nós vamos conseguir calcular a área do setor circular. Mas atenção para os nossos dados. Nos nossos problemas, nós deveremos ter esse valor aqui, esse ângulo central, que vai ser o nosso alfa, vai ser o número, e o raio da circunferência também tem que ser o número. Fazemos a substituição, e esse valorzinho de π, ele vai permanecer. Quando for o setor circular, não precisa substituir por 3,14, a não ser que a questão especifique isso, tá bom? Vamos ao exemplo. Vamos calcular a área do setor circular representado na figura a seguir. Temos aqui um círculo, um setor circular de ângulo central 30 graus e o raio 8 centímetros. Então, nós vamos calcular apenas esse pedaço aqui. Vamos usar a nossa fórmula. Nosso setor circular vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes alfa sobre 360.
O raio, nós sabemos que é 8. E o alfa, que é o nosso ângulo central, é 30 graus. Então, vamos substituir. No lugar do R, vamos botar o 8, então vai ficar 8 ao quadrado. E no lugar do alfa, 30 graus. Então, agora fizemos a substituição. Devemos agora realizar apenas esses cálculos aqui. Lembrando que o π, você vai deixar ele aqui do jeito que está. Vamos calcular só essas outras expressões. Primeiro, você deve calcular a potência, 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que é 64. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Vezes 30 graus, dividido por 360. A partir daqui, a gente pode fazer o seguinte. Temos duas maneiras de resolver. Multiplicar 64 vezes 30, para depois simplificar a fração. Ou eu prefiro dividir logo aqui, ó. Como o 360 ele é um múltiplo de 30, nós podemos fazer logo a simplificação. Dividir aqui por 30 e aqui também por 30. Que ficaria assim, ó. 30 dividido por 30 dá 1. 360 dividido por 30 dá 12. Então, nós temos a fração π 64 vezes 1 sobre 12. Então, eu dividi aqui por 30 e aqui por 30, ó, para nossos números diminuir, tá certo? Então, ficou 64 vezes 1 é 64. Temos 64π dividido por 12. O 64 e o 12 não dá para simplificar, não é número par, não é? Eu posso dividir por alguns números dele aí. Qual é o número que eu posso dividir? 64 e o 12. No caso aqui, eu dividi por 4. 64 dividido por 4 é 16. E 12 dividido por 4 é 3. E o nosso π, ele permanece no final. Assim como nos exemplos do comprimento da circunferência, né, no comprimento de arco, também no setor circular, o π você não precisa calcular. A nossa solução é essa, 16π sobre 3. Então, para você encontrar a área do setor circular, você vai lembrar essa fórmula, né? Você pode pesquisar, tem outras fórmulas parecidas com essa. E aí você vai substituir. O raio é o R, você vai trocar, e o alfa é o ângulo central. Depois que você trocar, você calcula o número ao quadrado. Depois você vai simplificar a sua fração até ficar o mais simples possível. Se você não souber simplificar, você só faz a multiplicação aqui, ó. 64 vezes 30 e deixa o 360, deixa do jeito que está. Depois que você multiplicar e o 360 embaixo, porque se você não souber simplificar, já é uma resposta aceitável. Mas é claro que se você for olhar a solução das questões no livro, vai estar todas na forma simplificada. Chegamos ao final da nossa aula. Agora é a sua vez, você vai fazer os exercícios no livro didático. Lá também tem esses exemplos que eu fiz aqui, lá também no livro são bem parecidos. Você vai ler com atenção os exemplos no livro também. E qualquer dúvida você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Boa semana a todos.